Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos pessoas de sucesso, histórias de inspiração e muito conteúdo que te vai ajudar a ti também a seres a tua melhor versão. Especialistas de diversas áreas que nos vão falar sobre tópicos como treino, alimentação, mindset, sucesso, enfim. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só o teu treino e aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, que tu fazes. É verdadeiramente um estado de espírito. Então, nada melhor do que sentir-te fit para te sentires bem. E quem é que eu tenho aqui hoje então comigo para falarmos contigo? Ora bem, tenho uma mulher e ela é psicóloga clínica há 6 anos. No entanto, trabalha exclusivamente online há cerca de 4 anos, portanto desde 2020, e é especialista em comportamento alimentar e distúrbios alimentares. Através do seu trabalho, ajuda mulheres a criarem uma melhor relação com a comida, consigo e com o seu corpo também. Mas ela é muito mais do que isto. Então, ela adora viajar e tem um projeto recente que inclusive leva mulheres que também têm esta ambição de viajar sozinhas em tantas cidades da Europa e vamos falar sobre isso. Para além disso, é também uma pessoa que odeia cozinhar, mas que adora um bom prato de comida. Então diz-se também amante de gastronomia local e a sua primeira viagem, ela vai-me corrigir se eu estiver errada, foi a Madrid, cidade na qual inclusive tatuou no seu corpo e para além disso tem mais 11 tatuagens. Não sei se este número está atualizado, mas também vamos descobrir. Uma última curiosidade sobre a nossa convidada de hoje é que ela estudou porque queria também trabalhar nas equipas do INEM. Sonho esse que vamos descobrir se concretizou ou não. Mas quem melhor do que ela própria para falar sobre si mesma é a Sofia Pinheiro, psicóloga clínica, e está connosco aqui hoje. Sofia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e obrigada por teres aceito o convite. Então, muita coisa para falar na tua apresentação, portanto, queria que começasses tu por falar em algumas coisas das quais eu toquei e outras que talvez nem tenha tocado, mas que acho importante para sabermos quem tu és. Ok. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite e por esta apresentação, porque primeiro é super estranho estares a ouvir alguém a falar sobre ti, a dizer coisas sobre ti. E depois eu estava a te ouvir e eu a pensar, mas como é que ela sabe isto? Eu faço o meu trabalho de casa. Eu estou a ver que sim. Eu, 11 tatuagens, eu a contá-las, enquanto estavas a falar, eu acho que são mesmo 11. E achas bem? E acho que ainda não fiz mais nenhuma, eu acho que são mesmo 11. Eu agora estou na dúvida entre 11 e 13, porque eu acho que já contei 13, só que não quero estar agora aqui a contá-las para não perder o raciocínio. E depois a questão de Madrid. Madrid foi a minha primeira viagem sozinha, não foi a minha primeira viagem de todo, foi a primeira viagem sozinha e daí também eu ter tatuado no corpo porque foi um marco tão grande e que foi, sem eu saber, foi o primeiro passo para este projeto que eu agora tenho comigo. Mas foi a primeira viagem sozinha também e inicialmente a minha ideia era tatuar todos os sítios que eu viajasse sozinha, só que eu pensei assim, se calhar um dia eu não vou ter braço suficiente para os sítios, então vou ficar só com o primeiro, que é o mais especial, e fiquei-me por aí. Foi em que ano? Foi em 2000, tu fazes-me cada pergunta, 2022? Foi 2022, sim. Porque eu era para ter ido no ano da pandemia e até era para ir com a minha prima e nós íamos marcar para o mês de março, para 2020, que foi o mês em que ficámos todos, começou o isolamento. E nós na altura não chegámos a comprar nada, portanto não perdemos voos nem nada, mas eu fiquei com aquela ideia de querer ir a Madrid e não vou esperar por ninguém, vou sozinha. E quando as coisas começaram a melhorar e já não havia tanto isolamento e essas coisas todas, marquei a viagem e fui. E agora... A experiência, suponho que tenha sido boa então. Foi incrível. O que é que sentiste? É uma sensação de liberdade e de poder do género. Eu não preciso de ninguém. E eu gosto de pessoas e gosto de estar com pessoas, mais ou menos, porque eu sou um bocadinho bicho do mato e se fizeste o trabalho de casa também sabes isso.
Mas é aquela sensação de eu posso fazer o que eu quiser, à hora que eu quiser, não tenho que perguntar à pessoa se ela quer, não tenho que esperar que ela acorde, é do género, quero vou, não quero não vou. E eu fui no mês de... Fui em junho e estava muito calor na altura, eu apanhei 40 graus em Madrid, e Madrid não tem praia, portanto é uma cidade muito quente. E eu, a meio do dia, decidi, olha, vou para o hostel. Vou estar uma horinha no hostel, até porque não tenho bateria, na altura ainda não tinha powerbank, não tenho bateria, vou um bocadinho para o hostel, e fiquei tipo 1 hora ou 2, olha, agora vou outra vez, vou até àquele sítio que eu gostei tanto, então vou lá outra vez. E são decisões que tu tomas sem pensar, será que a pessoa, será que ela vai querer, será que ela vai ficar chateada por estarmos a ir ao mesmo sítio, ou por estarmos tipo, a perder tempo no hostel. E é aquela coisa de, pá, só vou e vou fazer o que eu quiser. E se eu quiser acordar ao meio-dia, eu acordo. Se eu quiser acordar às 6 da manhã, eu acordo. No meu caso era impossível acordar ao meio-dia porque também acordo sempre cedo e então em viagens, principalmente sozinha, eu não sei se é por estar em hostels, eu acordo tipo sempre 6 da manhã, 5 e normalmente nos sítios é sempre mais 1 hora que em Portugal. Ou seja, eu estou a acordar ainda mais cedo que a minha hora normal. Não sei se é a ansiedade de ir conhecer, se é o sítio em si, a cama, mas viajar sozinha para mim é das... E eu adoro viajar acompanhada, mas é das melhores experiências que uma pessoa pode ter. Que cidades é que já foste depois disso? Olha, fui a Madrid, foi a primeira, depois tive 2 anos sem viajar sozinha e fui este ano a Itália, fiz Roma, Florença e Pisa, que era uma viagem, principalmente Roma, era um sítio que eu queria ir há imenso tempo, então acabei por ir este ano. Depois fui a Sevilha e depois fui a Bordeaux, que foi o primeiro destino do viagem a solo. E Sevilha foi a viagem que impulsionou o projeto, porque depois dessa viagem eu partilhei muito, eu ter viajado sozinha e o que é que eu fiz, como é que eu me senti e tudo, e houve uma pessoa que disse, Sofia, tu devias fazer isso com mais pessoas, tipo, leva as mulheres a viajar sozinhas. E aquilo ficou-me na ideia, como é que eu não pensei nisto antes? Isto é um projeto incrível que não vês. Tu vês agências de viagens que organizam viagens para as pessoas e organizam viagens em grupo, não é? E as pessoas vão em grupo, mas tu não vês pessoas a organizar viagens para as pessoas irem sozinhas, sem estarem sozinhas, porque o objetivo é... Eu sei que há muitas pessoas que têm medo de viajar sozinhas, porque será que eu vou gostar? Será que eu me vou fartar? Será que eu vou conseguir estar lá sozinha? E tu nesta viagem, tu tens os dois lados, que é, eu estou sozinha, mas eu não estou sozinha. E é uma coisa que ainda só tivemos uma viagem, que foi a Bordeaux, foi mesmo muito bom, o feedback foi super positivo. E eu disse-lhes sempre, se vocês precisarem, venham ter comigo, não vão ter com as outras meninas da viagem, porque eu quero que elas estejam sozinhas. E eu já tive essa experiência, então se não se tiverem a sentir bem, venham ter comigo. E nenhuma veio. Tipo, andavam todas impecável a partilhar coisas, olha, estou aqui, vi isto, e depois juntávamos à noite para jantar, o jantar foi sempre todas juntas, e depois dormíamos também todas juntas no hostel, e o voo foi todas juntas, mas quando eu perguntava, olha, então, feedback do primeiro dia, como é que correu? E é incrível, aquela primeira sensação, porque nós chegámos do aeroporto, fomos ao hostel pousar as coisas, e depois eu, olha, não há a vossa vida, não quero saber de ninguém. E quando nos jantámos para jantar, elas, e aquela primeira sensação de... E agora? Estou sozinha. Como é que eu vou? Mas todas adoraram. Inclusive, nós fomos em setembro e logo em outubro ou início de novembro, uma delas já foi viajar sozinha para Turim, que é a segunda viagem que nós temos agora marcada para o projeto. E ela disse, olha, ganhei coragem e já fui. Portanto, saber isto é o maior reconhecimento do projeto, que é, ok, está a correr bem, deu resultado e funciona, porque a pessoa ganhou, ao fim de tanto tempo queria viajar sozinha, depois daquela viagem semi-sozinha, ela conseguiu ir e o feedback foi esse, de, ok, agora vou marcar, gostei da experiência, agora quero tentar sozinha. E pronto, e é maravilhoso. É mesmo bem fixe. Sim. Eu já fiz uma viagem, ou seja, em contexto de viajar lazer, fiz também uma sozinha, foi o ano passado, foi a minha primeira experiência, e tipo, foram 3 dias que me pareceram, tipo, eu vim completamente, eu parecia que tinha descansado 3 semanas. Sim. Tipo, eu vim mesmo, tipo, parece que passou bué de tempo, altamente, mas já tinha vivido sozinha fora de Portugal, então tipo, acho que já também tinha aqui uma experiência um bocadinho diferente, mas isto para dizer que, se eu que já tinha tido essa experiência de viver sozinha fora de Portugal, teve um impacto tão grande, ir só para lazer, sabes? O viajar sozinha, acho que quem não teve essa experiência é mesmo uma cena tipo, bué...
bué transformadora. Sim. É mesmo muito fixe esse projeto. Acho que isso é mesmo bué potencial e é mesmo incrível, é mesmo muito fixe. Obrigada. Ok, para além disto então, e voltando aqui um bocadinho atrás, como é que surgiu a psicologia na tua vida? Olha, é uma história engraçada porque a psicologia surgiu num dia específico e eu sei te dizer, não te sei dizer o dia de calendário, mas eu sei te dizer exatamente o momento. Eu estava numa aula de psicologia porque eu tirei animação sociocultural no secundário, então eu tinha psicologia e estava numa aula de psicologia com a minha professora Rita Capitão, que foi a impulsionadora de eu hoje ser psicóloga, e estávamos a dar o desenvolvimento do bebê. Ela estava a falar sobre os estágios do desenvolvimento e eu estava fascinada e eu pensei assim, eu quero ser psicóloga. E eu lembro perfeitamente de estar a ver, e eu tenho esta imagem como se tivesse sido ontem, a imagem de um bebê dentro do útero, e ela fala sobre aquilo e eu pensei assim, eu quero ser psicóloga, eu vou tirar psicologia. E foi naquele momento que eu decidi, e depois, pronto, depois entrou aqui outras questões da questão do INEM que tu falaste, porque outra história engraçada que é, eu quando era miúda, o meu pai gostava de ir ver os acidentes. Às vezes, imagina, estávamos, isto é um bocado macabro de dizer, mas às vezes estávamos em casa, passava uma ambulância, e meu pai, vamos ver onde é que é o acidente, e atrás. Ou, por exemplo, íamos na autoestrada, um acidente, e eu, o que é que aconteceu? Deixa eu ver se há sangue e tal. E aquilo fascinava-me. E depois, quando eu pensei psicologia, olha, eu vou para as equipas de intervenção do INEM, de psicologia. Só que aquilo é uma trabalheira para tu conseguires entrar, porque aquilo é por candidatura, não é simplesmente... Ou melhor, tem que haver vagas, não te podes simplesmente chegar lá e candidatar. Então, o percurso tem que ser do género, entras para ai, agora também está a faltar o nome, para as ambulâncias mesmo, técnico de INEM, de socorrista, e depois havendo vagas dentro do CAPI, que é o Instituto de Emergência Médica, a Psicológica, tu podes subir, mas já tens que estar dentro do INEM. Mas qual é? A intervenção é tipo no trauma logo no momento? Sim, a intervenção em crise. Okay. Chama-se mesmo assim, imagina, os incêndios de Pedrógão, por exemplo, acidentes em que os filhos perdem os pais ou que os pais perdem os filhos, assim, coisas mais graves, de catástrofes, coisas assim mais violentas, suicídios. Isso é logo acionado a uma equipa de intervenção psicológica e é o INEM, que são os psicólogos do INEM, sim. E isto aqui, a intervenção em crise é uma cena mesmo, tu estás a chegar ao momento em que a pessoa está no pior estado possível. E claro que isso não tem nada a ver com a parte do acidente, não é? Porque se eu trabalhasse na equipa de intervenção em crise, eu não estaria a fazer o socorrismo à pessoa, mas para entrar tu tem que ser por esse nível, digamos assim. Então, eu depois, para conseguir essa candidatura, ou para conseguir essa experiência, digamos assim, também entrei para a Cruz Vermelha. Tive 1 ano ou 2 na Cruz Vermelha, só que depois a ideia começou a desvair um bocado porque eu tinha um colega que estava a fazer voluntariado na Cruz Vermelha comigo, que trabalhava no INEM, e ele dizia, olha, aquilo é um bocado complicado de entrar, tens que entrar primeiro para técnico e depois é que sobes, então aquilo começou-me a desmotivar um bocadinho. E foi quando, na altura depois, eu ainda não tinha acabado o curso, tive que fazer o estágio para a ordem, tive que fazer o estágio da faculdade, o estágio da ordem e tudo, e que coincidiu mais ou menos na altura da pandemia. E eu acabei o estágio e vim para casa, sem nada para fazer. Estava desempregada, a enviar currículos para lojas, para supermercados, para tudo que era sítio, e nada. E comecei a ver psicólogas, consultas online, e eu, por que não? Vou tentar. Tipo, não tenho nada a perder, não vou investir nada, é só simplesmente vou criar a minha página e vou fazer aquela consultas online. E ficou. E a partir daí, sem eu saber bem como, eu na altura ainda não estava específica na área do comportamento alimentar, mas sem saber bem como, começaram a chegar clientes. Só que clientes muito dispersos no tema, não é? Ou seja, não vinham com esta queixa específica da alimentação, era muito... as minhas primeiras clientes eram questões relacionais, de emprego, depressão, e depois eu comecei a ver esta atuação na área do comportamento alimentar. E depois isso tocou na minha ferida. Não é? Quando eu começo a ver que há psicólogos que trabalham só a relação com a comida, isso tocou na minha ferida e aí acende-se outra luz, que é, eu não vou para o INEM, porque o INEM é muito giro, mas não me diz nada, eu não tenho experiência nisto, não é?
eu quero ajudar as pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho. E foi aí que eu também comecei a minha recuperação, porque eu acho, não tenho a certeza, na altura que eu comecei a atuar nesta área, também ainda competia, portanto, ainda havia aqui muita coisa associada ao corpo e à comida. E à medida que eu fui estudando e à medida que eu fui ajudando as minhas clientes, eu estava-me a ajudar a mim também. E eu estava a aprender para ajudá-las e para me ajudar a mim também. E à medida que as coisas iam resultando comigo, eu ia aplicando nelas também e começou a resultar nelas também. E eu acho que a forma de eu atuar deve-se muito a isso, à minha experiência pessoal. E as pessoas identificam-se com o facto de, ok, ela sabe o que é que eu estou a dizer, não é? Porque não significa que uma pessoa que nunca tenha passado por um distúrbio alimentar não consiga ajudar alguém com um distúrbio alimentar. Mas eu sei que eu tenho a minha experiência pessoal. E quando me dizem, eu não consigo parar de comer, eu sei exatamente o que é que a pessoa está a dizer. Não é aquela coisa, isso não é bem assim, não consegues parar de comer. Porque há pessoas que dizem isso, só tens que parar de comer. E não é porque senão a pessoa parava, porque aquilo traz muito sofrimento. E eu já ter passado por isso dá-me esse lado mais empático de eu entender o que é que a pessoa está a passar. Sim, nós não falamos sobre isso na apresentação, ou seja, tu tens um passado com culturismo, começaste a competir, Sim. Atualmente já não estás completamente desligada desse mundo, mas continuas a treinar. Sim. Ok. Tu sentes que isto teve alguma coisa, ou de que forma é que sentes que o culturismo teve relação com o teu distúrbio alimentar? É assim, e eu sei que o meu distúrbio alimentar já vem de antes, das competições, mas a competição acentuou muitas crianças aquela ideia de tem que comer certinho, aquela questão de chegar ao dia da refeição livre e aproveitar porque depois passas a semana sem comer nada. Sei que a culpa não é atribuir a culpa à competição, é o contexto, não é? Porque não se fala muito disto e a realidade é que há muita gente no culturismo a passar por isto e não se fala disto e essa é a realidade, mas também há pessoas que conseguem lidar bem com uma dieta, com a privação, com o pesar comida, com o só ter a refeição livre uma vez por semana. Há pessoas que lidam bem com isso e ainda bem, não é? Porque também não somos todos iguais. Mas eu sei que no meu caso e em muitos casos aquela restrição toda vem acentuar algumas coisas que tu já trazes de trás e foi isso que me aconteceu, não é? Tu consegues levar tudo certinho, por exemplo, estás em preparação, tu consegues levar tudo certinho porque tu tens um objetivo, tens uma data, então mentalmente é mais fácil tu pensares, ok, aguenta até só mais 3 semanas, é só mais um mês, é só mais uma semana, só que depois tu passas a prova e tu já não tens um objetivo, não é? Então já não consegues, que não se trata de força de vontade, mas simplesmente o teu corpo já não consegue ter essa forma de pensar, a tua mente já não consegue ter essa forma de pensar e está a lutar para sobreviver, porque de certa forma essa privação toda pôs em risco o teu corpo, não é? Tu sabes porque é que estás a fazer aquela restrição, mas a tua mente não sabe. A tua mente sabe que tu precisas de X para sobreviver e está a entrar menos que X. Então, quando deixa de haver esse objetivo, a tua mente pensa, deixa-me compensar o tempo todo que eu tive sem comida, não é? O que eu senti muito quando eu deixei as competições é que há ali um período de adaptação em que tu sentes que queres comer, mas depois quando a tua mente também percebe que, olha, calma lá, parece que as coisas estão a normalizar, parece que a restrição acabou, parece que eu agora posso comer de tudo novamente, então já não tenho que comer tudo. E aí sentes que as coisas começam a equilibrar. E por isso é que neste momento a competição não faz parte da minha vida, porque eu não quero voltar a esse registro de ter que estar sempre a pensar em comida, de perder o controle com a comida, de estar sempre insatisfeita, porque depois a verdade também é essa. As pessoas olham para ti e pensam, estás com um corpo incrível, mas tu pensas, não, está uma merda. Ai, depois corta esta parte. Não, mas estás sempre insatisfeita porque queres mais, sabes que estás melhor do que estavas, mas continuas a achar que não estás bem. Então, isso também não é bom. Estás sempre insatisfeita, estás sempre quase que a correr atrás do prejuízo, não é? E eu considero que neste momento, apesar de ainda haverem muitos macaquinhos aqui dentro e muitas vezes olhar ao espelho e os pensamentos voltam, é muito mais leve do que na altura da competição. Isso, achas que esses pensamentos algum dia deixam mesmo de existir? Boa pergunta. Se tu souberes responder-me, eu agradeço. Não, depende. E é o que eu digo às minhas clientes. Imagina, para mim,
o estar curada não é deixar de ter pensamentos, porque nós não controlamos a nossa mente ao nível dos pensamentos, não é? Tu consegues controlar a tua mente na resposta ao pensamento, mas aquele primeiro pensamento, olhas ao espelho e pensas, está mal, e este primeiro pensamento tu não controlas, tu controlas a resposta a esse pensamento, portanto eu não posso dizer que vai haver um dia que eu vou deixar de ter estes pensamentos. E no seguimento que eu estava a dizer, para mim a cura é tu dás uma resposta positiva a estes pensamentos, ou seja, imagina um pensamento de doença que é, olha, tenho que emagrecer, hoje não vou comer. E se tu estiveres na doença, tu vais obedecer a esse pensamento. Se tu estiveres num processo de cura, o pensamento vem e tu pensas, não é isto, não é este o caminho, eu sei para onde é que isto me leva, eu sei que isto me prejudica, eu sei que isto me faz bem, então eu vou manter o plano, eu vou-me alimentar, vou fazer as minhas refeições normais, etc. Isso é que é para mim o processo, a cura é, o pensamento vem e tu não és dominada pelo pensamento, que é o que eu sinto que acontece 99% das vezes agora, que é, eu ainda estes dias fiz uma partilha sobre isso, que é, muitas vezes ainda me vem o pensamento de, ei que se lixo, vou comer tudo, tudo que há, vou comer, e depois penso, pá, cala-te, isso é ridículo, vais para quê? Não precisas disso, ou, olha, vou fazer uma dieta, preciso perder 5 quilos, e depois, Sofia, cala-te, não precisas nada, ou seja, o pensamento vem, e a resposta a esse pensamento é que diz o ponto de recuperação, digamos assim, em que tu estás. Portanto, claro que eu sei que à medida que tu vais recuperando, a intensidade dos pensamentos diminui, a frequência dos pensamentos diminui, mas volta e meia ele pode estar lá. Ou imagina que há uma grande mudança na tua vida, há um gatilho, e esses pensamentos podem voltar, mas à partida tu já estarás com ferramentas diferentes e melhores para lidar com isso do que a primeira vez que te levou para a doença. Exato. E esse 1%? O que é que acontece nesse 1% das vezes? Às vezes é aquela fome emocional, é aquele, olha, vou treinar mais, vou fazer mais meia hora de cardio porque comi não sei o quê, vou comer porque me estou a sentir triste ou porque não gosto do que eu vejo. É quando, entre aspas, a doença vence, mas é muito menos do que antes. Antes era 100%. A voz da doença chegava e eu obedecia. Eu fazia tudo que a doença dizia. Hoje em dia é raro. E é mais em termos físicos, do género. A doença vem e diz, o teu corpo está assim, estás feia, não é, o teu corpo, estás gorda, o teu corpo não é bonito assim. E é mais ao nível do treino, do cardio, que eu sinto que ela ainda me domina mais, do género. E hoje até nem me apetecia treinar ou nem me apetecia fazer cardio. Vai que estás gorda. Vai porque se não fores vais engordar. E às vezes esse pensamentozinho ainda vence. E que não é nada bom. Yeah. É mais desafiante vencer um problema de anorexia e bulimia ou o problema oposto da compulsão? É assim, são todos desafiantes, porque lá está, mesmo dentro da anorexia, todos os casos são desafiantes, mesmo dentro da compulsão alimentar, todos os casos são desafiantes. A questão é que numa anorexia tu tens a vida da pessoa em risco. E se tu perguntares em termos de atuação, eu não posso falar em vencer uma anorexia porque eu nunca passei por uma anorexia, eu passei pela compulsão alimentar, mas em termos de atuação, enquanto profissional, a anorexia é de arrancar cabelos, porque tu acabas uma consulta e pensas, eu não sei mais o que fazer aqui, eu preciso salvar esta pessoa está completamente enterrada na doença e eu não sei mais o que fazer, é mesmo desafiante e eu sinto que tenho muito mais sucesso, digamos assim, em casos de compulsão, porque mesmo em termos mentais, é mais fácil trabalhar com uma pessoa com compulsão alimentar ou com uma bulimia do que com anorexia, porque os processos mentais, a pessoa é muito mais rígida, é uma mente muito mais fechada, muito mais inflexível e a doença apodera-se de tudo, do trabalho, das relações familiares, das relações amorosas, das relações com os filhos, apodera-se de tudo, enquanto que tu numa anorexia, a pessoa não consegue fugir a mostrar que as pessoas perceberem que ela tem a doença. Enquanto que numa compulsão, tu consegues, e numa bulimia tu consegues. A minha família só soube quando eu comecei a falar sobre isso. Porque depois há
Tu tens os episódios de compulsão, mas são às escondidas, portanto ninguém sabe. E depois tu tens os episódios de restrição, de compensação, que vão reequilibrar. Claro que há quem acabe por ganhar peso, e eu cheguei a ganhar peso por causa disso, mas não é tão nítido, não é tão óbvio como numa anorexia. Tu consegues muito mais esconder do que numa anorexia, que a perda de peso é óbvia. A pessoa chega a um ponto, não é? Se for mesmo extremo, a pessoa chega a um ponto que toda a gente nota e toda a gente comenta e toda a gente depois dá dicas e depois toda a gente sabe o que é que a pessoa tem que fazer. Ela se blinda tanto, não é? Porque, Sim. tipo, ela está bem. Sim. Ou será que ela, não sei, ela acha que mesmo que está bem? Tipo, achas que ela quer verdadeiramente? Ou há ali um bichinho que sabe que não está, mas a parte da doença é mais forte? Quando a pessoa pede ajuda, ela já percebeu que não está bem. Mas há muitos casos que é preciso anos. Eu tenho um caso em acompanhamento, que ela está em acompanhamento, mas ela diz, eu não preciso estar aqui. Eu estou bem, isto é só... Porque há pensamentos que a incomodam. Mas em termos de comportamentos, por exemplo, o fazer restrição, o contar calorias, o exercício físico excessivo, a pessoa não identifica aquilo como um problema. É só o meu estilo de vida. E eu gosto deste controle, sabe-me bem. Claro que sabe, é seguro. O problema não é o controle que te sabe bem, o problema é o não saberes lidar com a falta desse controle. Porque eu acho que o controlar toda a gente gosta, não é? Agora, se tu não sabes lidar com a falta de controle, isso é que é um problema, que é o que acontece nestas doenças. Tu tens tudo controladinho e quando há alguma coisa que foge do teu controle, o mundo desaba, tu ficas completamente à nora. Então é aí que percebes que há aqui um problema. Uma vez uma cliente disse-me, Sofia, eu peso comida, mas eu estou super à vontade com pesar comida. E eu, pois estás, mas e se não pesares? Se eu não pesar, já é mais complicado depois. Então é aí que está o problema. Porque se tu não tiveres o controle, é que tu não vais saber lidar com o teu dia-a-dia, com as tuas refeições, com os alimentos. Agora, estar tudo ali dentro do teu controle, está tudo certo. Então como é que uma pessoa consegue detectar que tem um problema? Quais são os sinais de alerta? Para a própria pessoa? Para a própria pessoa. É quando esses comportamentos começam a prejudicar a tua vida e tu começas a sentir que aquilo está a prejudicar a tua vida. Porque ao início tu tens prejuízo, mas não é um prejuízo intenso. Imagina, uma pessoa com anorexia começa quando começa a entrar na doença, começa a contar as calorias aqui, pesar uma comida ali, começa a deixar de comer este alimento, começa a deixar de comer aquele e começa a pensar, eu estou a cuidar da minha saúde, porque eu estou a alimentar melhor. E ao início é disso que se trata, se calhar tu começas a retirar alimentos mais processados da tua alimentação, começas a incluir mais legumes, mais fruta, começas a praticar exercício físico. Até aí tudo certo. O problema é quando isso começa a ser excessivo e em vez de ir 2 vezes por semana ao ginásio, vais 7. E em vez de comer o que o teu corpo precisa, começas, eu aguento bem com isto. E vais tirando, vais deixando de ir a jantares, vais deixando de comer coisas que tu gostas, vais intensificando os teus treinos e depois em vez de ser o treino já é o treino e o cardio e depois se calhar já, olha, vou dar mais, ainda não atingi os passos diários, vou dar aqui mais uns passinhos. E quando a tua vida está totalmente controlada por treino e alimentação e tu não fazes mais nada a não ser aquilo e, por exemplo, alguém te oferece, tu ficas chateada se alguém te oferece alguma coisa para tu comeres e aquilo começa logo isso eu identifico muitas vezes com isso, o que acontecia, ficar muito chateada por alguém me oferecer comida porque já ia sair do meu controle, não é? Alguém estar-me a oferecer comida vai fazer com que eu já não coma exatamente aquilo que eu queria comer no dia. E quando essas pequeninas coisas começam a dominar o teu dia, ou seja, todas as tuas decisões são à volta da comida e do treino, isso já começa a ser um problema. Porque, olha, queres vir ali? Não, porque tenho que ir treinar. Olha, queres comer isto? Não, porque só posso comer aquilo. E depois o peso começa a baixar. E depois começas a sentir mudanças físicas, concentração, atenção, cansaço, irritabilidade. Começas a ter muito mais frio, porque deixas de ter gordura corporal, começas a ter mais frio. Os teus órgãos começam a entrar em falência. E aí já estás num extremo, não é? Mas quando isto começa, a menstruação vai logo à vida. Não é das primeiras coisas, mas é quando tu percebes que o caso está mesmo mal, porque o teu corpo já assume que, ok, então nós temos que nos focar em sobreviver, já nem sequer podemos pensar em ter um bebê, porque é isso que o corpo pensa. Então eu estou a risco de vida, a última coisa que eu quero é ter um bebê, portanto desligo logo esta função.
E muitas vezes as pessoas não entendem porque é que isso acontece, porque é que o corpo começa a entrar em falência. Eu gosto de dar o exemplo de uma fábrica, não é? Tens uma fábrica cheia de trabalhadores e começa a entrar em crise e começa a deixar de haver dinheiro para pagar aos trabalhadores todos, que é, deixa de haver comida para o corpo todo, e na fábrica o patrão começa a dispensar os funcionários menos importantes, não é? Primeiro vai o que lava as janelas, depois vai o de uma máquina que não faz tanta falta, até ficar só os essenciais. E o nosso corpo é igual. O corpo começa a perceber o que é que eu posso dispensar, que energia é que eu posso dispensar. Se eu preciso sobreviver, eu não preciso ter bebés. Então desligo a função reprodutora. Depois desligo a função mental, não é? Começas a ter menos capacidade cognitiva. Depois desliga a função por exemplo, a nível de regeneração celular, das unhas, da pele, do cabelo, de fortalecimento. Até que fica só o essencial. Porque a queda de cabelo também... Sim, queda de cabelo, as unhas fracas, mesmo em termos de pele, a pele começa a ficar mais seca, mais fraca, e depois tens o lanugo, que são aqueles pelinhos. Não sei se alguma vez reparaste, pessoas muito magrinhas têm muito pelo nos braços, porque o corpo depois desenvolve essa defesa, que é, se eu não tenho a gordura que me aqueça, eu vou criar uma proteção, que é o pelo, para me aquecer, e então acaba por haver mais desse pelo também, e depois coisas muito mais graves em termos internos de órgãos, de rins que deixam de funcionar, ou em termos gastrointestinais, não é? Porque o intestino para, em termos de digestão, a digestão é terrível, depois para voltar, quando entras no processo de recuperação, voltar à digestão, voltar o intestino a trabalhar. O estar na doença é muito difícil, mas a recuperação também é extremamente desafiante para essas pessoas, principalmente a anorexia. Pois, porque ela depois deve passar mal mesmo fisicamente, ou seja, já tens toda a parte mental associada, Sim. Ainda teres a questão física. Sim. É bastante complexo. E na parte da compulsão, quais são os fatores então de alerta para a pessoa? Eu acho que são mais óbvios, não é? A questão da compulsão em si, os episódios de compulsão, eu acho que as pessoas depois entendem que comer aquela quantidade de comida em tão pouco tempo e tantas vezes, porque depois isto não é... Pode acontecer, por exemplo, hoje a primeira vez, depois acontece daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, e depois já é uma vez por mês, e depois já é 2 vezes por mês, depois já é uma vez por semana, e à medida que esta frequência vai aumentando, a pessoa começa a perceber que, calma lá, isto não está bem. E a queixa é muito mais fácil de fazer no sentido de eu não consigo parar de comer. A pessoa que tem compulsão, ou a noção que ela tem é eu não consigo parar de comer, então isto é um problema. Enquanto que na anorexia a pessoa vê como o cuidar da saúde, não é? Eu só quero perder uns quilos, então eu estou a cuidar da minha saúde, porque depois há todas estas questões do peso e do engordar, etc. Mas na compulsão... e numa bulimia é mais fácil, porque a pessoa até pode acontecer uma vez ou duas, mas a pessoa compreende que comer e vomitar e forçar o vómito, ou outras compensações, mas o mais comum é o vómito, não é normal. As pessoas sabem isso. Só que só pedem ajuda quando aquilo já está num ponto em que elas não conseguem controlar. E, por exemplo, no caso de tanto da compulsão como da bulimia, as pessoas dizem, isto ocupa demasiado tempo da minha vida. E eu vou jantar fora e eu tenho que pensar, será que o restaurante é um bom sítio? Ou será que eu naquele restaurante vou conseguir comer e ir à casa de banho? Vou comer àquele sítio, será que eu depois consigo vomitar? Ou na compulsão, o tempo que a pessoa precisa para, por exemplo, ir às compras, o estar sozinho em casa, o ter que depois ir trabalhar e o mal-estar físico que aquilo causa. Ou seja, os sintomas que a pessoa identifica em si própria são muito mais fáceis de identificar pela própria pessoa do que num caso de anorexia. Como é que tu diferes a pessoa que tem efetivamente compulsão alimentar da pessoa que simplesmente se habituou a ter maus hábitos? Porque eu acho que é uma confusão que se faz imenso. Sim. E eu tenho pessoas que me chegam à consulta e me dizem eu tenho episódios de compulsão alimentar e uma das coisas que eu mais faço nas primeiras consultas é diz-me o que é um episódio de compulsão alimentar. E às vezes dizem-me, olha, eu comi um pacote de bolachas inteiro. E eu entendo que isso causa muito mal-estar, mas isso não é um episódio de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é tu, num curto espaço de tempo,
tu comes uma grande quantidade de comida. E eu às vezes digo, olha, é tu comes o pacote de bolachas, mas depois tu vais comer pão, e vais comer manteiga de amendoim, e vais comer gelado, e vais comer iogurtes, e se calhar vais comer o jantar de ontem, e acho, ai não, isso nunca me aconteceu. E às escondidas? Sim, às escondidas, mas isso normalmente quando há o pedido é sempre às escondidas, ou até o chocolate, mas quando eu começo a enumerar o que é um episódio de compulsão alimentar, a dimensão e mesmo a questão da falta de controle, porque uma das coisas que também é critério para um episódio de compulsão alimentar é tu perdes o controlo. Então se tu consegues ao final de uma pasta de chocolate dizer já chega, tu tiveste controle no teu comportamento. Tu podes não ter tido controle para parar de comer antes da pasta acabar, ok, mas tu chegaste à pasta e alguma coisa em ti, dentro de ti, te disse, para. Na compulsão alimentar isso não acontece. O que te faz parar de comer é, ou a comida acaba, e então tu pensas, eu até continuava a comer, mas não há mais comida, ou aparece alguém, que também é uma coisa que acontece muito, que é, olha, depois o meu marido chegou a casa e eu parei de comer, ou então o teu corpo já não tolera mais comida, porque na compulsão alimentar isto também acontece, até há frustração que é, eu quero continuar a comer, mas o meu corpo já não tolera mais, ou seja, é algo externo a ti que te faz parar de comer, enquanto que num exagero alimentar, por exemplo, ou num episódio de fome emocional, tu consegues pensar, já chega, isto já não me está a servir de nada, já estou a ficar meio que enjoada, então vou parar. E é um bocadinho isso que distingue, ou melhor, é a maior distinção entre um episódio de compulsão e um comer exagerado, por exemplo, que é o que é que te fez parar de comer? Foste tu ou foi algo externo a ti? E a quantidade de comida, claro. Já ouvi situações, até há estudos que dizem que um episódio de compulsão pode passar as 5.000, 6.000 calorias. E claro que depende dos alimentos que tu vais comer, mas 5.000 calorias é muita coisa, não é um pacote de bolachas, é muita coisa. Eu acho que nunca falei sobre isto. Eu percebi que tinha um distúrbio alimentar, porque eu sou ao contrário das outras pessoas. As pessoas que comem de forma emocional, normalmente estão sempre à procura de ter uma coisa identificada, ou seja, elas acham que têm um problema. Eu era ao contrário, eu achava que não tinha problema nenhum, e aquilo que eu fazia era simplesmente comer de forma emocional, tipo, às vezes descontrolo-me, pronto, mas acontece a toda a gente. Eu percebi que, lá está, começou a impactar demasiado a minha vida em termos pessoais, em termos profissionais, tipo, eu já trabalhava fisicamente, ou seja, eu dava treinos num ginásio presencial. Havia momentos em que eu ia dar treinos de manhã, vinha a casa almoçar e alguma cena descompensava e era um gatilho qualquer e eu comia de tal maneira que eu não conseguia trabalhar à tarde. Tipo, eu não conseguia estar de pé sequer, tipo, a minha barriga não dava. E ligava a desmarcar e inventar uma coisa qualquer. Depois começou-me a impactar a minha relação com o meu namorado. Tipo, só para teres uma ideia, ele trabalha por turnos, tipo, tem folgas de 5 em 5 semanas, ao fim de semana. Eu devia querer aproveitar para estar com ele. E havia momentos em que nós estávamos no sofá e a minha cabeça só pensava comida. O único dia que eu tinha para estar com ele, tipo, comida. Tenho que arranjar uma maneira de sair daqui porque eu preciso ir comer. Eu ia para a cozinha, levava o telemóvel, punha a cena das definições a pôr toque de chamada. Sim. Fingia uma conversa com a minha mãe não tem carta, inventava tipo, a cadela da minha mãe, aconteceu-lhe qualquer coisa, tenho que ir lá ajudá-la e levar a cadela à veterinária, saía de casa, ia-me empanturrar de comida para um supermercado qualquer, tipo um estacionamento, para o sítio mais refundido que existia. Sim. E nessa altura comecei a perceber que, ok, tipo, isto não é normal o que eu estou a fazer, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas, por outro lado, a outra Filipe era tipo, não, porque eu não tenho problemas, isto não é um problema, claro. Isto é só porque está-me aqui a faltar qualquer coisa, eu não estou feliz com alguma coisa, então eu nunca tinha um problema. A partir do momento em que eu tipo, olha, pronto, acabou, não vou comprar mais, porque depois era sempre aquela pessoa de, eu esvaziava as coisas que tinha, eu tinha muita coisa em casa, mas escondida nas minhas gavetas, e pensei, tipo, ok, eu não quero que isto volte a acontecer, porque eu depois sinto-me uma merda, tipo, sinto-me horrível, eu não quero voltar-me a sentir assim, não vou comprar mais nada. Porque eu comprava sempre, tipo, desta vez comi tudo, mas para a próxima vou só comprar para ter, porque pode-me apetecer só um bocadinho. Tipo, sim. Não é? Nunca acontece. Esquece. E, tipo, decidi, ok, não vou comprar mais nada. E não comprei. Eu percebi que tinha um problema quando eu não tinha doces em casa. Eu não tinha nada de doce em casa, tipo, não tinha chocolates, porque os episódios aconteciam sempre com esse tipo de alimentos, chocolates, bolachas, croissants, gelados, etc, etc. E a minha cabeça não parava.
comida, tipo, eu cheguei à cozinha, tipo, isto é ridículo, mas género, eu comi tipo 6 pudins proteicos, 7 barras de proteína, tipo, Sofia, o que cabia eu virava, claro. tipo, Claro. bué da fruta, bué da manteiga de amendoim, bolachas de arroz, bolachas de milho, tudo o que tu possas imaginar, de alimentos só saudáveis, e tipo, quando eu acabei, porque não consegui, lá está, eu parava quando estava mesmo a um nível muito mal fisicamente. Sim. Porque mesmo quando a comida acabava, se eu ainda sentia que tinha espaço, eu saía para ir comprar, não tivesse que ser. E naquele dia, tipo, eu sentia-me mal, mas ao mesmo tempo eu lembro perfeitamente, tipo, eu ri-me. E eu de género, eu estou doente, tipo, isto não é... Eu estou... Porque, ok, quando eram chocolates gelados e não sei o quê, tipo, sim, porque É o doce. é doce e tal... Tipo, isto ninguém faz isto. Tipo, eu acabei de comer um monte e depois eu fiquei bué da mal, porque tipo, era excesso de bué proteína, tipo, o meu corpo reagiu bué da mal, passei mesmo muito mal. Mas ao mesmo tempo foi um clique do tipo... Foi bem libertador eu ter percebido aquilo. E eu pensei, ok, eu tenho um problema, já sei qual é o problema que eu tenho, tipo, agora vou solucioná-lo, porque até eu não admitir que era um problema, aquilo andava. Sim. E acontecia, impactava e não sei o quê, eu sentia mal, mas andava, porque eu não tinha noção que era um problema. E pronto, percebi aí, lá está, as coisas foram acontecendo, foram indo de uma forma, eu considero que até rápida, no sentido em que começaram a acontecer com menos frequência, mas com muita intensidade na mesma. Depois, tipo, a intensidade foi baixando, até que chegou ao ponto em que, ok, eu de vez em quando como de forma emocional e está mesmo tudo bem. Tipo, e mesmo eu sei que quando como de forma emocional, ainda assim como uma quantidade maior do que a maioria das pessoas. Eu não como uma tablete de chocolate, tipo, se calhar como 3. Ok, mas isto acontece tipo uma vez por ano. Mas quando eu ressignifiquei a cena, ou seja, eu acho que aquele momento foi tão estranhamente positivo que eu tipo não sei explicar, é bué da estranho, mas basicamente aquilo que antes eu só conseguia associar a sentimentos negativos, quer o ato, quer o depois, aquele depois de alguma forma trouxe-me um sentimento positivo e a partir daquele dia, não sei muito bem como, tudo começou a ir mudando. Eu identifico isso muitas vezes quando eu em consulta digo, é normal tu sentiste assim. Parece que a pessoa se ilumina e diz, é? Então eu não sou estranha por isto? Não, é normal. Claro, não é suposto acontecer e nós não queremos que aconteça, mas o que tu me estás a dizer, tendo em conta a tua situação e a forma como tu olhas para a alimentação e tudo, é normal que tu te sintas assim. E vamos trabalhar para mudar isso, não é? Mas é normal. E quando a pessoa sente é normal, há mais pessoas a passar por isto e por isso é que muitas vezes nestes contextos a intervenção em grupo também resulta muito bem porque as pessoas, é aquele sentimento de pertença, eu não sou a única a passar por isto, eu não sou um extraterrestre, há mais pessoas que compreendem e por isso é que eu digo que o facto de eu partilhar tanto a minha experiência, as pessoas identificam-se e sentem que, ok, é um espaço seguro, eu posso chegar à beira daquela pessoa e dizer que eu não consigo parar de comer, porque ela não vai julgar, porque ela sabe o que é que isso significa, não é? E se calhar tu identificas-te com isso, que é, se calhar tu não dizias às pessoas, porque as pessoas vão achar que eu sou maluquinha, então agora não consigo parar de comer. E tipo, é só parar de comer, que não é, e nós sabemos que não é, mas tu dizes a alguém que, ok, há mais pessoas a passar por isso e é normal que tu te sintas assim, a pessoa parece que, deixa de ser um problema e, ok, agora que já sei que é normal, parece que tenho mais força para trabalhar nisto, para investir o meu tempo, para investir a minha energia nisto. E tu voltando ao que tu estavas a dizer sobre o ir comprar comida, eu também gastei imenso dinheiro em supermercados e houve um momento, quando eu comecei também na recuperação, houve um momento que eu pensei, eu vou deixar de comprar. Quero ter um episódio de compulsão? Ok, mas é com o que tenho em casa. E depois deixou de acontecer porque, mas isto eu como todos os dias, não tem piada, não é? Claro que também chegou a acontecer com pudins e tudo, mas chega um ponto que é, para que é que eu vou estar a comer 10 pudins se eu posso comer todos os dias? Tinha piada era se fosse com coisas que eu não posso comer todos os dias, e entre aspas, que agora sei que posso, não é? Mas, e é aí que tu começas a ressignificar também, que é, eu não vou comprar coisas para me empanturrar porque não faz sentido e começas a trabalhar este lado mais racional porque
Porquê é que o episódio acontece? Porque é um comportamento muito automático. Aquela voz está aqui a dizer, tu precisas de comer. E tu vais comer. Tu não paras para pensar, porquê é que eu preciso comer? Não é? E hoje em dia, quando o pensamento vem e diz, vai e come, o primeiro pensamento é, mas porquê? Porquê é que eu tenho que ir comer? Estou triste. Ok, mas se eu estou triste, o comer não vai resolver. Claro que, como tu disseste, o comer emocional, a fome emocional, só é prejudicial quando, dependendo da intensidade, da frequência e da forma como acontece, porque todos nós comemos de forma emocional e está tudo certo. Se tu tiveres consciência que, olha, eu estou a comer porque eu estou triste, ou eu estou a comer porque o meu dia foi estressante, eu estou a comer porque estou aqui aborrecida, está tudo certo se o comer for uma das formas que tu tens de lidar com as tuas emoções. Não é? Imagina, estou aqui aborrecida, hoje eu decido que vou lidar com esta situação com a comida, mas no dia seguinte eu vou dar uma corrida, no dia seguinte eu vou arrumar o quarto, no dia seguinte eu vou escrever, ou seja, é como eu digo, temos uma malinha de ferramentas e dentro dessa malinha está a comida. Mas também está a escrita terapêutica, também está o treino, também dá o arrumar a casa, também está o ir passear o animal, ou seja, não é só a comida. E a fome emocional é prejudicial quando a única forma que tu tens de lidar com as tuas emoções é com a comida. Isso é que torna o comer emocional prejudicial. Agora, quando é uma das formas, porque assim, tu não consegues dissociar comida de emoções. Não consegues. Não podemos olhar para a comida só como a forma de nutrir o nosso corpo. Não, porque tu vais jantar fora com os teus amigos, não é só pela fome. Tu vais pelo convívio, tu vais porque queres estar com aquelas pessoas, porque gostas delas, porque vais criar memórias, porque vai ser uma experiência, porque queres experimentar aquele restaurante novo. Ou seja, não é só para nutrir o teu corpo, tu também vais nutrir a tua mente. Então, comer emocional todos nós comemos. Se for de forma saudável ou benéfica para ti, está tudo bem. Agora, quando começa a prejudicar, é como a mudança de hábitos, não é? Se nós tivermos hábitos saudáveis, ok, fantástico, a nossa saúde só vai agradecer. Quando isso se torna obsessivo e quando se torna excessivo, é que já é mau, não é? Portanto... Sabes porquê que eu acho que isto também acontece muito? Porque há muitos atletas de culturismo a passar por isto, mas também há muitos profissionais do fitness a passar por isto. Sim. E que também não falam. Sim. Porque eu acho que, pelo menos no que toca à minha experiência, quanto mais conhecimento tu tens e mais ferramentas tens para lá estar, saber compensar da forma certa, porque imagina, nos profissionais eu vejo isto muito a acontecer no mundo do culturismo, tipo os preparadores a fazerem isto com os atletas e nós profissionais a fazer connosco mesmos, que é de género, eu sabia que comia um absurdo de calorias, mas eu depois super compensava nos dias seguintes. E hoje em dia, como profissional, imagina, se há alguma aluna que me diz que ontem fui à festa de aniversário do meu filho e abusei e não sei o quê, e comi 3 fatias de bolo e não sei quanto, pronto, comi um bocadinho a mais. O que é que eu faço agora para compensar? Nada. Agora vais comer exatamente as mesmas coisas, vais comer tudo igual, tipo, voltar ao plano e igualzinho. Porque eu percebi muito rápido que se eu punha aquela pessoa a compensar, ela ia perceber muito rapidamente que ter aquele comportamento... É uma associação. Tipo, afinal não ia acontecer nada no que toca aos resultados dela. Porquê? Porque ela a seguir ia compensar e estava tudo bem. Sim. Tipo... Não está tudo bem aquele comportamento. A seguir vais ter que levar com a comida toda normal, ou seja, eu não te vou alimentar aquele comportamento. Claro. Tipo, tu tens que perceber que, ok, aconteceu, a seguir voltas ao normal. Não vai acontecer nada, porque o corpo não vai acontecer nada. Enquanto que, se eu continuar... Estás a perceber a ideia? Sim, tipo, sim. Se eu continuar a alimentar... É um ciclo. Exatamente. Se eu lhe tiver a dar ferramentas para ela restringir, para compensar aquilo, ela vai fazer mais daquilo. Porque vai perceber que, afinal, pode ter aquele momento de descontrole e está tudo certo. Sim. E eu acho que isto também é uma coisa que temos que falar no sentido de... se as pessoas estão neste momento a ser acompanhadas... Porque há muita questão do fitness e isto com as redes sociais, tipo, tratar as pessoas normais como atletas. Sim, exigir delas coisas. Eu acho isto absurdo, tipo, ainda no outro dia deixei de seguir uma pessoa que acompanhava uma colega de trabalho, porque aquilo para mim é tóxico, de género. Eu não sou a pessoa que vai lá comentar e chamar-lhe nomes e tipo, eu simplesmente deixo de seguir e acabou. Sim. Mas, de género, uma pessoa normal, tipo, imagina a tua mãe ou a minha mãe, que só quer, tipo, ter uma alimentação saudável, aprender a comer, e a pessoa estava tipo, porque eu vi uns cereais novos no supermercado e gostava de experimentar não sei o quê, e ela tipo,
com bom orgulho, de género. Não, porque isto, comer cereais não é para quando se quer, é para quando se pode, não vais comer, se te portares bem daqui a não sei quantos dias, eu meto-te isso, e eu tipo, my God, Jesus Christ, está tudo certo, tipo, não estou a julgar e cada pessoa é cada pessoa e opa, as pessoas são livres de escolherem aquilo que se identificam. Mas tipo, acho que isto não alimenta assim uma relação muito fixe com a comida, porque aquilo que estavas a dizer, eu acho que no fundo tudo aquilo vai bater ao mesmo sítio, que é isto acontece porque nós atribuímos determinado significado a determinada coisa. Sim, sim. Porque é muito isso que estavas a falar, eu só estou a comer isto assim desta forma porque eu não posso comer todos os dias. Porque com brócolis e peixe não tem piada nenhuma porque eu posso comer isso a toda a hora. Sim. E essa noção do proibido, não é? Porque, e eu digo muitas vezes, claro que em episódios de compulsão, quando há assim um extremo, há relatos também de pessoas que comem, chegam a um ponto em que comem o resto do jantar do dia anterior, comida a sério, vou dizer assim. Mas, normalmente, tu, nessas situações, tu vais comer, lá está, o proibido, o que tu não comes habitualmente. Há muitas situações de pessoas, por exemplo, vão jantar fora. E no jantar, é durante a semana, por exemplo, não é? Porque depois há aquela ideia que, ok, jantar fora só ao fim de semana, só ao sábado à noite. Se for domingo, também já não funciona. Mas imagina que vais durante a semana. E a pessoa teve o jantar, na ideia dela já está a falhar, não é? Porque não pode ser, jantar fora é só uma vez por semana e ao fim de semana. A mente já vai estar o jantar todo a dizer, olha, mas aproveita, não é? Já que estragaste, agora come tudo o que tu quiseres. E a pessoa é capaz de chegar do jantar sem fome e ir comer, chegar a casa e comer chocolate e comer bolachas. Porquê? Porque o dia já está perdido, entre aspas. Então, se o dia já está perdido, se já falhou, já não consegue ter a alimentação perfeita, porque depois, nestes casos, há muito esta mentalidade perfeccionista de 8 ou 80, ou faço a 100% ou então não faço. Então a pessoa, olha, então deixa-me aproveitar para comer tudo aquilo que amanhã já não posso comer, porque amanhã sim vai ser certinho. Esta mentalidade do amanhã também vai ser certinho. E lá está. E se nós incutimos essa ideia de o que está no plano tu podes comer, o que não está no plano tu não podes comer, tu estás a falhar. A pessoa só vai querer comer o que não está no plano, porque a nossa mente é assim. Adão e Eva mostram-nos isso, não é? Eles só foram ao fruto proibido. E a nossa mente é assim, é tudo o que for proibido é aquilo que mais te vai apetecer. Por isso é que nós temos, e o trabalho que eu faço em consulta é neutralizar os alimentos. É claro que vai saber-te muito melhor comeres bolachas, em termos, nem estamos a falar em termos de gosto pessoal, mas em termos palatáveis, é muito mais atrativo uma bolacha do que um brócolo, como é óbvio. E vai-te sempre apetecer mais a bolacha, dependendo do contexto, mas a bolacha vai ser sempre mais apetecível. Mas o nosso trabalho é tu conseguires olhar para a bolacha da mesma forma que tu olhas para o brócolis, que é, isto tem momentos para acontecer, não é? Eu não desato a comer brócolis só porque me sinto triste. Também não ia... Mas lá está, é um alimento saudável, mas que o meu corpo, se eu comesse em excesso, também não ia reagir bem. E, então é isso que nós trabalhamos, que é a pessoa conseguir ter um pacote de bolachas em casa e comer quando faz sentido, não é? Tal e qual como tu comes o arroz, ou o frango, ou o peixe, quando faz sentido, que é às refeições principais, não é? Tu neutralizas aquele alimento ao ponto de eu consigo tê-lo em casa sem perder o controle, que é o que acontece, por exemplo, no meu caso, eu passava super mal nas minhas compulsões porque eu tinha compulsões como manteiga de amendoim, e a manteiga de amendoim é uma bomba, mas de comer à colher, embalagens de 1 kg. Isto é, para o intestino, para o estômago é terrível. E eu não podia, houve um tempo que eu deixei de ter manteiga de amendoim. E houve uma altura até que comprava aquelas pequeninas, que eu pensava, olha, ao menos comer já não é 1 kg, é 250 gramas. E hoje em dia eu tenho manteiga de amendoim, como manteiga de amendoim todos os dias e às vezes dá aquele pensamento, e vai lá e come. Mas já não acontece, porque lá está, já houve este processo todo de recuperação, mas já está um alimento neutro e já não é aquela ideia de a manteiga de amendoim é aquela coisa, é um Deus. Não, já neutralizei esse alimento e é isso que eu trabalho também em consulta. É tu olhares para os alimentos e não há o alimento certo ou errado, não há o alimento bom ou mau. Há alimentos mais nutritivos, menos nutritivos, há alimentos que tu deves priorizar, há alimentos que tu deves comer sim, mas se calhar com menos frequência. E dependendo também do contexto, por exemplo, se tu vais a um aniversário e se tu queres comer uma fatia de bolo, come uma fatia de bolo. Não faz sentido tu apetecer-te comer a fatia de bolo, mas vais comer uma maçã porque é o mais saudável. O que é que vai acontecer? Tu não vais comer uma fatia de bolo e chegas a casa, em vez de uma fatia de bolo, comes 10. Ou o equivalente a 10 ou até ao bolo todo.
E é muito isso que trabalhamos em consulta, é desconstruir essa mentalidade da dieta. E ressignificar o alimento não significa que tu agora vais ter que o comer todos os dias, até porque a maioria das vezes é isso, tipo, depois simplesmente já nem sequer queres. Tipo, sabes o que é que me afastou sabes porque é que eu nunca procurei ajuda profissional? Porque eu tinha medo, porque eu sabia inevitavelmente por onde é que ia passar a cura. E eu não queria passar pela cura porque eu não queria comer chocolate todos os dias. Porque, tipo, eu nunca fui, eu só olhar para a minha infância, Sofia, eu era aquela criança que eu nunca liguei a doces, tipo, eu às festas de aniversários dos meus amigos, tipo, eu não comia o bolo, tipo, eu queria brincar, jogar à bola e, tipo, estás a ver, nunca fui de comida, nunca fui de comer. E de repente, tipo, estou numa compulsão alimentar onde como quilos de chocolate seguidos, e tipo, como é que eu vim aqui parar se eu nem gostava de doces? Tipo, hoje em dia eu continuo a ser essa pessoa, ou seja, eu ressignifiquei e agora percebo que, eu nem sequer como chocolate, ou seja, claro que se tiver que comer, tipo uma sobremesa, vou a um restaurante ou assim, como. Mas eu não como chocolate em casa, não tenho essa necessidade, eu não sou essa pessoa. E eu não queria ter que comer chocolate todos os dias, porque, tipo, estás a ver? Ou seja, tipo, eles vão-me pôr a fazer, assim, altas terapêuticas com chocolate e eu vou ter que comer. E, tipo, eu não quero isto para mim. Então, lá está, acho que também esse mal entendimento da minha parte daquilo que era a cura, porque eu assumi que a cura tem que ser assim, eles vão me perguntar o que é que eu vou... Eles, tipo, eu imagino uma seita. maquiavélica. Tipo, vão-me pôr numa sala que dás-te assim a analisar-me o caraças. Um holofote, tipo sim, aqui. tipo, eu vou ter que descrever os alimentos todos que eu como e era tudo chocolate e vão-me pôr depois, tipo, a fazer altos rituais com chocolate e olhar para ele. E eu, tipo, tipo, estás a ver, sou uma pessoa bué da prática. Tipo, eu não quero nada disto, eu não quero passar por nada disto, eu quero, tipo, acabar com isto e pronto. Pronto, e fui fazendo o meu processo de cura, que podia ter sido, hoje reconheço, muito mais rápido, lá está, se eu tivesse procurado ajuda, enfim, é o que é. Mas isto tudo para dizer que é isso, acho que também é importante desmistificarmos aqui o processo de cura, porque nem sempre vai ter que ser esse ritual de tipo, tu não tens que passar de 8 para 80 em coisa nenhuma, ou seja, se calhar nem vais voltar não vais voltar a comer chocolate, mas não vais ter que comer agora chocolate todos os dias. Agora tens que comer um quadradinho de chocolate todos os dias, para sabermos que tens uma relação equilibrada com o chocolate. Tipo, se eu não quiser comer chocolate, não como chocolate. Sim. Isto até chega a ser meio estúpido, porque para quem nunca passou por nada disto, às vezes parece que é um problema que não é um problema. Tipo, parece meio ridículo, porque de género, tipo, álcool, tabaco, drogas, eu tenho um passado relacionado com isso e todos estes hábitos ou vícios eu deixei do dia para a noite. Tipo, eu decidi e acabou. E quando eu comecei a partilhar isto da comida, gozavam comigo, que era de género, então, mas isso é só comida, é só não comer. Tipo, fizeste isso com o álcool, fizeste isto com o tabaco, é só não comeres. E eu ficava super frustrada, porque, tipo, para além de eu não conseguir, eu consegui vencer todos, ainda ficava mais frustrada com isso. Como é que eu consegui com o tabaco e não consigo com a comida? Ainda gozavam. Sim, só que eu nunca trabalhei diretamente com esse tipo de comportamentos de álcool, de tabaco, de drogas, até de compras, porque acaba por estar tudo no grupo dos comportamentos compulsivos ou aditivos, só que enquanto que tu, para curares a relação com o tabaco ou com o álcool, tu vais eliminar o gatilho da tua vida, ou seja, tu deixas de ir a cafés, tu deixas de comprar tabaco ou deixas de comprar álcool, só que tu não consegues eliminar o gatilho da comida, porque tu precisas da comida para sobreviver, tu não podes simplesmente deixar de comer, não é? Ou seja, tu vais lidar todos os dias com o gatilho do teu problema, e por isso é que na anorexia a recuperação também é tão difícil, porque tu estás a ir contra aquilo que tu achas que é o mais correto para ti, que é o comer, e o aumentar quantidades, e o introduzir alimentos, e lá está, o tabaco tu eliminas por completo, e tu, se quiseres, consegues estar em ambientes em que o tabaco não entra, até certo ponto, mas tu não consegues estar em ambiente em que a comida não entra, não é? Porque tu precisas da comida para sobreviver. Exato. Mas agora voltando aqui à questão que estávamos a falar, que era precisamente sobre ressignificar a cura, esta questão do introduzir o quadradinho de chocolate. Sim. Tipo, e estavas a dizer que costumas fazer essa espécie de... Sim, eu faço isso em consulta, não diretamente com o quadrado de chocolate, mas eu pergunto à pessoa, dá-me a lista de alimentos que tu queres curar, não é? Ou seja, que tu queres olhar para eles de forma neutra, que tu consegues, que tu queres voltar a ter em casa, por exemplo, sem tu teres necessidade de comer tudo uma vez. Eu já pus pessoas, e se calhar há pessoas que vão achar que isto é
vai contra a saúde, mas eu já pus pessoas a comer batatas fritas todos os dias. Até ao ponto em que a pessoa chega à consulta e me diz: não me apetece mais batatas fritas. Até tenho pessoas a dizer-me: olha, eu esqueço-me que tenho chocolate em casa, eu esqueço-me que tenho aquele alimento em casa porque já comi tantas vezes, já está tão natural para mim, na minha relação com a comida, que eu me esqueço. Olha, hoje nem me apetece. Ou vou a ver e ainda tenho Então agora no Natal, olha, uma pasta de chocolate ou uma caixa de chocolate que durava um dia ou dois, já está aqui há um mês ou dois, ou já durou não sei quantos dias. E quando a pessoa começa a dizer isso dessa forma, tu percebes, ok, isto está a resultar, porque aquilo que antes dava medo, a pessoa nem sequer tinha em casa, porque era aquele pensamento: se eu tiver eu vou comer, então eu nem sequer vou ter. A pessoa já consegue estar em paz com aquele alimento. Ou por exemplo, quando me diziam: olha, eu antes tinha descontrole com chocolate e agora já não tenho. Eu assim: e o que é que fizeste para curar isso? Qual foi a magia? Deixei de comprar. Pois. Não, então não está curado. Exato. É a mesma coisa que tu me dizes assim: olha, eu tinha medo de andar de avião, mas agora já não tenho. E como é que fizeste? Deixei de andar. Mas se tu fores andar, tu vais ter medo na mesma. Ou seja, se tu tivesse o chocolate em casa, tu vais descontrolar-te na mesma porque tu não aprendeste a lidar com o teu gatilho. Tu simplesmente eliminaste, neste caso, dá para eliminar o gatilho, não é? O chocolate ou assim. Mas imagina, tu chegas à casa de alguém e alguém te oferece chocolate. Tu já não sabes o que é que vais fazer porque tu não sabes lidar com aquele gatilho. Então é isso que nós trabalhamos. Tu não consegues ter chocolate em casa, então vamos pôr o chocolate em casa para tu aprenderes a ter chocolate em casa e conseguires lidar com esse gatilho, porque a pessoa não pode passar a vida a fugir de uma coisa. A pessoa tem que estar em paz, porque na tua casa tu consegues controlar, mas tu vais a qualquer sítio e aparece-te o gatilho e tu não sabes o que fazer com ele. Então tu tens que saber lidar com o problema. E é por isso que eu ponho Mas claro que eu não vou dizer: não, tens que comer. É uma pessoa dizendo: não quero. Por exemplo, se tu me chegas à consulta e me dizes: Sofia, mas eu não quero comer chocolate todos os dias. Eu não te vou obrigar a comer chocolate todos os dias. Mas se sempre que tu tens chocolate, tu me dizes: olha, eu não quero comer chocolate todos os dias, mas sempre que me dão uma pasta de chocolate, eu como uma pasta de chocolate inteira. Ok, então se calhar para curar isso, tu irias ter que comer chocolate todos os dias, mas se tu não queres, eu não te vou obrigar. Ter que comer no sentido de a tua mente precisa de saber que aquele alimento é um alimento neutro e que tu podes comer sempre que tu quiseres. E quando tu entendes que podes comer sempre que tu quiseres, tu já não vais querer comer sempre. É como, eu dou muitas vezes este exemplo: o arroz, o frango, tu olhas para o arroz e para o frango e tu não tens vontade de comer aquilo tudo. Porquê? Porque tu sabes que podes comer todos os dias. Não é? Alimentos do dia-a-dia, tu não perdes o controlo porque tu sabes que podes comer todos os dias. E tu só vais perder o controlo ou só vais comer de forma exagerada aqueles que tu não podes comer sempre, ou que tu achas que não podes comer sempre, porque poder podes. E é isso que nós tentamos fazer, que era o que eu estava a dizer, que é neutralizar o alimento. A pessoa olhar para o alimento e: ok, estás aí, eu não tenho que te comer, mas se eu quiser, eu posso. Está tudo bem. Há alguma relação entre transtornos alimentares e algumas características intrínsecas da pessoa? Sim, imagina, características em termos de personalidade, sim, imagina pessoas mais rígidas, pessoas mais obsessivas, com uma personalidade mais obsessiva, mais perfeccionista, não é? Na anorexia nós vemos muito o perfeccionismo, que é ter que fazer tudo direitinho, e se alguma coisa sai fora do controle, a pessoa já não consegue lidar com a situação, enquanto que numa situação, num contexto de compulsão, não há tanta rigidez, é mais desorganizado, mas há na mesma obsessão de, não tanto como na anorexia e na bulimia, mas há aquela obsessão por cumprir o plano, porque senão não havia o pensamento do 8 ou 80, do perdido por 100, perdido por 1000. E vês muito mais o pensamento do perdido por 100, perdido por 1000 na compulsão do que na anorexia. Primeiro porque num caso de anorexia é muito raro, é raríssimo o caso em que a pessoa se descontrola. Existe um subtipo da anorexia, que é a anorexia onde existem os episódios de compulsão alimentar, que é a anorexia purgativa, que é existe o descontrolo e a compensação, e tens a restritiva. E é muito mais comum a restritiva, em que a pessoa não tem este descontrole. E é muito mais rígida, é muito mais obsessiva, e na compulsão não. A mentalidade da pessoa, a mente da pessoa não é tão
fechada, não é? Não há naquela que eu costumo dizer que a pessoa só vê aquele caminho, mas tem muita influência e aquilo que nós vemos também é que associado a um distúrbio alimentar, na maioria das vezes há outra doença mental, a maior parte das vezes. A exceção é não haver, não é haver, a exceção é não haver, ou perturbação da personalidade, ou uma depressão, ou ansiedade, ou perturbação obsessiva compulsiva, ou borderline. Há sempre um distúrbio mental associado ao distúrbio alimentar. É muito, muito raro. E estamos a falar de distúrbios alimentares, não estamos a falar de uma pessoa que chega com, olha, eu tenho fome emocional. Não, a fome emocional é o nível mais baixo, digamos assim, não significa que não seja grave, mas é o nível mais baixo do comer perturbado, digamos assim, e aí não significa que haja, mas quando há um diagnóstico de distúrbio alimentar, a maior parte das vezes há outro diagnóstico associado. Ok. A última questão que eu queria falar contigo acerca disto era sobre este novo tema, que também agora nos últimos anos tem surgido muito, que é a vigorexia. Isto tem alguma coisa a ver com... entra no campo dos comportamentos alimentares ou é uma coisa distinta? Sim, a vigorexia é a obsessão pela... Não, isso é a ortorexia, desculpa, estava a confundir. A ortorexia que é a obsessão pelo comer direitinho, ou seja, é quase como associares alimentos à saúde, ou seja, não comes... Não é a questão do engordar, é a questão da saúde. A restrição é pela saúde. A vigorexia é em termos de imagem corporal, exatamente. Se bem que acabam por, se calhar, não estar relacionados. Acaba porque se tu tens essa obsessão pelo corpo, tu vais mudar a tua alimentação, não é? E tu vais tentar ajustar a tua alimentação o máximo possível para teres aquele corpo, não é? Aquela obsessão por ter o corpo socialmente aceite, e isso acaba sempre por estar envolvido com a forma como tu te alimentas, não é? Porque uma pessoa que quer emagrecer, que quer ter mais definição, que quer ganhar massa muscular, dificilmente sabe que para ganhar esse corpo dessa forma tão rígida, digamos assim, vai cortar muito na alimentação, vai ser muito rígida, mesmo em termos de cardio e tudo, portanto, acaba por estar tudo relacionado e acaba por afetar a relação com a comida e a relação com as outras pessoas também, porque lá está, começas a viver só para aquilo. Exato. Ou seja, a cura passaria pelos termos mais ou menos dos outros distúrbios? Nunca tive em consulta um caso de vigorexia, mas depende muito de, se calhar, do que é que... Como nunca tive, também nunca estudei, sei assim por alto o que é, mas provavelmente acabarias por ter que desconstruir crenças na mesma relativamente ao corpo, porque tal como num distúrbio alimentar de anorexia, por exemplo, o problema nunca é a alimentação, não é? O problema não é a comida, o problema é muito mais profundo que isso, mas a má relação com a comida começa com uma vontade de mudar o corpo. Portanto, tu tens que começar por perceber porque é que a pessoa quer mudar o corpo, porque é que há aquela crença, porque é que o corpo tem que ser de uma forma e não pode ser de outra, o que é que ela acha que pode acontecer, entre aspas, se não tiver aquele corpo perfeito. Portanto, passa muito também por desconstruir um bocadinho essa ideia do o que é o corpo perfeito, o que é aceite, a questão do valor, porque as pessoas metem muito, ou associam muito o teu valor enquanto pessoa ao corpo que tu tens, não é? Se tu tens um corpo gordo, então és uma pessoa preguiçosa, és desleixada, porque não queres saber, porque gostas de comer, porque não és organizada, mas enquanto que se tiveres um corpo mais definido, mais magro, se és uma pessoa focada, és disciplinada, alimentas-te bem, tens organização, e às vezes não tem nada a ver, não é? Ou não significa que uma pessoa tenha um corpo gordo não seja focada, pode ter uma doença que faz com que o corpo seja dessa forma, não é? Então há que trabalhar muito essas crenças associadas ao corpo e à imagem corporal. Sim, e às vezes a força, foco e fé é só um distúrbio alimentar. Essa expressão me dá comichões. Sim, também a mim. Mas pronto, mas lá está, eu não julgo e não condeno, porque eu também já fui essa pessoa. Sim. E lá está, eu tinha tanta vergonha de assumir o meu problema que eu tentava passar para os outros que eu vivia de uma forma perfeita e, sabes, era tudo força, foco e fé. Sim. E não era mesmo só um distúrbio alimentar, portanto. Mas pronto. Olha,
Vamos passar aqui a nossa parte dos jogos, pode ser? Pode. Então, vamos lá. O primeiro jogo de hoje é o jogo do Zé Manel. Sim, este nome pegou. Então, vais ter aqui nomes de pessoas. O objetivo é de seres a pessoa mais bem-sucedida e realizada possível. Se tivesses que escolher cada uma destas pessoas para teu PT, para teu nutricionista, para teu terapeuta e para teu melhor amigo, quem escolherias e porquê? Ok. Sabes que eu às vezes estou a ouvir o teu podcast enquanto estou a treinar. Então estava-te a ouvir agora e a visualizar-me no ginásio, porque muitas vezes estou a ouvir enquanto treino. E quando aparecem nomes, eu, ai meu Deus, se me sai aquele nome, eu não sei quem é, que vergonha. José Castelo Branco. Ok, sabes quem é? Sei. Ai meu Deus, eu fico sempre nervosa e não é comigo. E agora que é comigo, Isabel Silva, é a balinha, a que corre. Sim. Ok. Acho que é a primeira vez que calha. Júlia Pinheiro, a apresentadora. Epá, isto é muito difícil, agora estou a pensar. Ai meu Deus. Isto é mais fácil, não é? Isto é tipo o Joker, é sempre mais fácil quando estás na televisão. Ainda por cima, eu ia dizer só mulheres, não é? Mas Não, quase. Ai. Corta esta parte. Então, Manuela Moura Guedes, Júlia Pinheiro, Isabel Silva e José Castelo Branco, PT, nutricionista, coach e melhor amigo. Exatamente. Ai meu Deus. Ai, é mesmo difícil. Eu gosto destas já, porque tipo, calharam-te nomes que não têm nada a ver Nada com a nada. ver, nada a Eu ver. gosto quando calha assim. Olha, eu acho que vou começar por... coach é mais em termos de saúde mental, não coach preparador. Então, para nutricionista, eu apoio a Isabel Silva, porque ela é toda assim das alimentações, também dessas coisas, também é das corridas, mas eu acho que ela se saía melhor em termos de plano alimentar, portanto, nutricionista. PT e mentor. É que eu nem sequer consigo justificar as decisões, porque nada a ver com nada, mas olha, isto vai ao calhas. Segue a tua intuição. Então, portanto, nutricionista. Olha, vou já despachar este. José Castelo Branco, melhor amiga, porque é o José Castelo Branco, exatamente, e ia-me divertir. Se bem que esta história toda com a mulher dele, se ele fosse meu melhor amigo, eu ia lhe dar muito na cabeça, porque ele andou a fazer à Betty, se é que andou, alegadamente, não é? O que ele alegadamente andou a fazer à Betty. Depois, para a minha PT, eu punha a Manuela Moura Guedes, porque ela é uma pessoa muito ativa e ela faz muitas coisas e de certeza que ela também treina. E, pelo menos a pôr-me uns agachamentos, de certeza que ela ia conseguir pôr-me a fazer. E fica a Júlia Pinheiro para mim a mentora, porque, pronto, ela já tem muitos anos de carreira na televisão, então já ouviu muitas histórias e já ouviu muita coisa e de certeza que ia conseguir ser uma boa mentora para mim. Sim, é uma mulher muito bem sucedida. Exatamente. Olha, eu acho que sim, acho que tens todo um potencial incrível para atingir objetivos. Exatamente, de sucesso. Muito bem. Queres-me dar o pote ou queres ficar com ele? Não. Podes ficar com ele se quiseres. Ok. E a seguir temos então o jogo do facto. Que eu também sei que já conheces o jogo, ainda assim vou explicar. Então, o jogo do facto é um bocadinho diferente. Eu vou trazer aqui um facto curioso, estranho, pouco conhecido e normalmente eu tento sempre relacionar com o convidado, portanto, neste caso terá a ver com distúrbios alimentares. O objetivo é nós não propriamente olharmos para o facto em si, mas sim tentarmos extrair aqui algum raciocínio, uma segunda linha de pensamento e tirarmos algo que possa ser útil para a nossa audiência e para o nosso dia-a-dia. Ok. Bora lá? Bora. Então, o facto de hoje é: sabias que, em termos bioquímicos, o teu corpo reage da mesma maneira quando desenvolve algum distúrbio obsessivo-compulsivo e quando está apaixonado? Eu trago a explicação.
Então, basicamente, os casais apaixonados e as pessoas com algum transtorno obsessivo-compulsivo têm atitudes semelhantes que podem ser movidas pelo mesmo hormônio. As coincidências entre o comportamento dos dois grupos motivou o cientista James Lackman, da Universidade de Yale, em Connecticut, nos Estados Unidos, a realizar um estudo. Então, essa pesquisa sugere que a causa desses comportamentos seja o aumento da oxitocina no cérebro. O portador de transtorno obsessivo-compulsivo tem pensamentos e preocupações excessivas, obsessões, e realiza atos sem sentido repentinamente, muitas vezes. De forma semelhante, uma pessoa apaixonada não tem espaço para outros pensamentos que não sejam a pessoa amada, e muitas vezes os comportamentos também não são aqueles que a racionalidade justificaria. É quase como uma obsessão, se formos a ver em termos químicos. Em estudos anteriores foi também provado que um grupo de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo sem histórico familiar do distúrbio apresenta um nível aumentado dessa mesma substância no corpo, portanto, da oxitocina. Pronto, depois tem aqui mais algumas coisas. Para chegar a essa dedução, o Sr. Lackman também se baseou num outro estudo que provou que esse hormônio é responsável pela monogamia e pelo apego filial em uma espécie de roedor norte-americano. Pronto, mas basicamente é isto. Depois tem aqui todo um monte de outra explicação científica que não importa. Sim. Sabias disto? Não fazia ideia, mas faz sentido, não é? Porque lá está, a perturbação obsessiva-compulsiva, o que acontece? Há uma compulsão, que é há uma obsessão, que é o pensamento que surge, e aquele pensamento ruminante de e se, será que... E tu fazes a compulsão para evitar essa obsessão. Por exemplo, no caso da contaminação, toquei aqui, será que isto está contaminado? Será que eu vou ficar doente? Será? Para evitar essa obsessão, tu vais lavar as mãos e fazes a compulsão. Quando estás apaixonada, é um bocadinho, num nível mais obsessivo, lá está, é um bocadinho da mesma coisa, que é, será que a pessoa gosta de mim? Será que a pessoa me vai enganar? Será que a pessoa quer estar comigo? E tu vais ter comportamentos que te levem a se calhar a evitar ou a comprovar esse pensamento. Por exemplo, será que a pessoa me vai enganar? Então, se calhar para a pessoa, ou para confirmar que a pessoa não te vai enganar, ou que se a pessoa gosta de ti, tu vais ter determinados comportamentos que te façam ter essa informação, ou evitar que a pessoa faça alguma coisa, de andar sempre a controlar, de andar sempre a fazer perguntas, não é? De andar ali mais à volta. Claro que já estamos a falar num nível mais intenso, mas a perturbação obsessiva-compulsiva também é isso, é aquela obsessão pela situação. Sim, no fundo é quando a emoção se sobrepõe à razão, não é? Porque tu depois no teu racional sabes que se calhar aquilo até nem fazia sentido nenhum, mas no momento não conseguiste controlar. Sim. O que é que tiramos daqui então? O que é que tiramos daqui? Uma boa pergunta, mas aquilo que eu estava a pensar quando tu estavas a partilhar é que é precisamente isso, é que quando nós deixamos que a nossa emoção se sobreponha ao nosso lado, à razão, ao nosso lado mais consciente, nós muitas vezes acabamos por fazer coisas que racionalmente nós sabemos que aquilo não faz sentido, não é? Acabamos por ter comportamentos, isto acaba também por estar ligado com a parte até da compulsão alimentar, não é? Porque o agir perante determinada situação, quando tu ages de forma emocional, tu estás a agir em modo automático, tu não estás a pensar na origem do pensamento, não é? Da emoção. Tu estás a agir com base numa vozinha que te diz: olha que isto pode acontecer, e para isto não acontecer faz aquilo, ou faz aquilo porque estás a passar por isto, e tu não paras para pensar sobre a razão, não paras para pensar de forma mais consciente, e acaba por acontecer tanto na perturbação obsessiva compulsiva, como na compulsão, como numa relação, não é? Quando estamos apaixonados, se nós formos mais racionais, nós se calhar vamos agir de uma forma diferente, e lá está, não precisamos de ter um diagnóstico de uma perturbação para que isso aconteça, não é? Que nesse caso acontece na perturbação obsessiva-compulsiva, mas pode acontecer em situações do dia-a-dia, nós deixarmos que a emoção tome conta dos nossos comportamentos. Eu acho que também podíamos levar aqui para o outro lado, que é muito também no sentido daquilo que estávamos a falar,
que é o significado que atribuímos a determinada coisa. Ou seja, fazendo agora a analogia com o significado que atribuímos ao chocolate. Tipo, nós se calhar descontrolamos porque vemos o chocolate como um alimento proibido e quando ele deixa de ser proibido atribuímos outra conotação, a mesma coisa, afinal são duas coisas diferentes e geram dois comportamentos diferentes. E olhar se calhar aqui um bocadinho para isto, que é, nunca é sobre a coisa em si, é sempre sobre o comportamento que isso depois nos vai fazer ter. Ou seja, a mesma hormona pode-te levar a estar apaixonado independentemente de tudo, pá, uma coisa positiva, que nós associamos a um sentimento positivo. Ou então pode-te levar para um campo muito negativo. É sempre, no fundo, a atribuição que nós fazemos. Isto agora, tipo, levando para outras coisas, é absurdamente... Isto é uma coisa que eu questiono e penso várias vezes. Toda a nossa vida, tudo, é absolutamente moldado por significados que nós atribuímos às coisas. Sim. Única e simplesmente por isto. Mesmo o papel, o dinheiro. Sim. Tipo, aquilo é papel. Toda a sociedade está organizada dessa forma, mas tipo, é simplesmente um significado que alguém atribuiu a algo. Sim, sim. E nós vivemos bué de vezes a nossa vida segundo padrões de significado de coisas que nos foram impostas em criança, agora já não estou a falar do dinheiro, estou a falar de outras coisas, e que depois em adulto vimos a perceber que estamos simplesmente a replicar padrões por algo que associamos a determinada coisa e de repente começamos a questionar de tipo, porquê? E percebemos que toda a nossa vida foi construída em torno de algo que nem faz assim tanto sentido para nós. Sim, porque se foi ensinado esse significado, não é? Porque são construções de alguém, que não são tuas sequer. Sim. Isso também se aplica à questão do corpo, não é? Alguém um dia disse que o corpo bonito era o corpo mais magro, mais pequenino, mais fininho e nunca ninguém questionou isso, mas nunca ninguém parou para pensar, dizer, primeiro, quem é que disse isso e porque é que é aquele modelo, aquele padrão, porque é que não é outro qualquer, não é? Então tu cresces a vida toda com aquela ideia até a um dia que alguém te vê, mas porque é que é aquele bonito? Olha, porque alguém um dia disse e porque a sociedade pensa assim, sim, mas tu também és a sociedade, tu também estás a contribuir para alimentar esse padrão. Tu és o outro. Sim. Nós estamos sempre a dizer, os outros. Tu também és. Sim, a sociedade, a nossa sociedade. Somos nós também. Exato. Portanto, olha, acho que sim, acho que este facto nos leva aqui a pensar sobre muitas coisas. Sofia, última pergunta de hoje então. Se tivesses a possibilidade de deixar uma mensagem para todos os seres humanos vivos no planeta Terra, vai chegar a toda a gente, traduzida em todas as línguas, 8 bilhões de pessoas, qual seria a tua mensagem? Tudo passa. Tudo que nos acontece, seja de bom ou de mal, passa, não é? Porque nós às vezes ficamos acontece uma coisa negativa e ficamos muito agarrados àquela coisa, porque é que me aconteceu a mim e agora, o que é que vai ser da minha vida, como é que vai acontecer, como é que eu vou gerir isto, isso vai passar. Tal como os dias bons também um dia vão acabar para dar lugar a dias maus, e eu dou muitas vezes o exemplo da meteorologia, do tempo, não está sempre sol, mas também não está sempre chuva, e ambos os dias são necessários, é necessário o sol, é necessária a chuva, e nós, para dar valor aos dias bons, nós também passamos pelos dias maus. Portanto, aquele dia mau que nós estamos a passar hoje não vai durar para sempre, vai passar. O dia seguinte vai ser melhor, pode não ser logo o dia seguinte, pode ser dali a 2 dias, uma semana, mas vai passar. E é essa a mensagem, tudo passa. Melhor ou pior, mas tudo passa. Muito bom. Tu só és muito feliz porque sabes como é que te sentes quando és muito triste, portanto, se deixasses estar triste. Sim. Nunca ias ser tão feliz. Sabes que uma das tatuagens que eu tenho em inglês é precisamente isso, sem a escuridão tu nunca vais ver as estrelas. Portanto, só consegues ver o bonito porque há a escuridão. Então, é preciso ver os dias maus para tu dares valor aos dias bons também. Muito bom. Excelente mensagem. Melhor forma das pessoas te encontrarem? Redes sociais? Instagram? Sim, Instagram, sim. Ok. Para ti que estás aí em casa, já sabes então, vais encontrar aqui a rede social da Sofia na descrição deste vídeo. Portanto, primeira missão vai ser, obviamente, carregar lá no seguir. Segunda missão vai ser, se precisares de ajuda, mandares uma mensagem à Sofia, ok? Expores o teu caso, falares da tua situação abertamente, porque tens aqui uma profissional que não só tem a teoria, mas também, feliz ou infelizmente, tem o saber o que é viver com um transtorno alimentar e, portanto, mais do que ninguém, tem as ferramentas certas para te ajudar. E depois,
Se tens um problema, vais primeiro mandar mensagem, mas a seguir vais também fazer este terceiro ponto. E quer tenhas um problema, quer não tenhas. Portanto, se não tiveres, este é o ponto 2 para ti. Ok, eu vou simplificar. Vais simplesmente então mandar mensagem a dizer que vens aqui do podcast, qual foi o maior insight que também retiraste aqui deste episódio, qual foi a maior partilha, a maior lição, o maior ensinamento que também retiraste para ti e para a tua vida, e já sabes. Este conteúdo é gratuito, este conteúdo é produzido para te ajudar a ti a seres cada vez melhor, mas também para ajudar outras pessoas a também o serem, porque juntos construímos uma rede e quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. E se podemos também mudar o mundo de alguém, esse alguém vai mudar o de alguém, 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 e verdadeiramente podemos ser agentes de mudança com um simples ato de partilhar isto. Então, se em algum momento algo fez sentido ou te fez lembrar algum nome, pá, não hesites. É gratuito, não perdes nada e podes verdadeiramente ajudar uma pessoa. Então, pega no link, envia pelo WhatsApp, partilha nas tuas stories, faz chegar este conteúdo a mais pessoas para que possamos cada vez trazer mais e melhor e, consequentemente, ajudarmos cada vez a que todos vivamos num sítio muito mais agradável. Porque pessoas felizes não chateiam os outros. Portanto, vamos todos ser felizes e contribuir para que toda a gente à nossa volta seja bué da feliz. Espero que tenhas gostado. Já sabes, quanto a nós, vemo-nos na próxima semana. Contamos também com a tua subscrição, o teu gosto, o teu comentário e vemo-nos lá. Obrigada!